Como dirigente regional de ensino, nós temos a Marta, né, de Andrade Primo, diretor do núcleo pedagógico, o Frederico Moreira, como professora, coordenadora de núcleo pedagógico, respondendo por língua portuguesa e ensino médio, né, eu, Nilceia, e como apoio técnico durante as nossas formações, o Fernando, que estará nos acompanhando. Os objetivos da nossa formação de hoje: promover a formação do professor nesse espaço de ATPC e levá-lo a refletir o que é essencial nesse contexto de atividades remotas. Propiciar momentos de leitura durante a formação. E revisitar o gênero artigo de opinião. Para que a nossa ATPC, né, ela fique de uma forma interativa e para que ela aconteça de uma forma mais descontraída, eu peço, então, a participação de vocês, né, durante os momentos e também, né, eu trago aí o propiciar momentos de leitura durante a formação, não só, né, pensando no gênero que será trabalhado hoje, que é o artigo de opinião, mas alguns outros momentos para enriquecer a nossa formação. O conteúdo, então, é texto argumentativo, artigo de opinião, e como estratégia, aula dispositiva dialogada, uma leitura de leite e uma exibição de vídeo, né, é uma carta na manga, e vamos dizer assim, se de repente ficará o link do vídeo lá nos materiais complementares, e se sobrar um tempinho, nós fazemos a exibição. Tudo bem? Se não, fica como uma tarefa aí para vocês estarem assistindo em outro momento. E a avaliação através do preenchimento do formulário online, e o link já está disponibilizado no blog da Diretoria de Ensino. Após a nossa formação, né, eu abrirei o formulário e já estará recebendo aí as respostas. Pode passar, por favor. O tema de hoje, então, ampliando o olhar. E eu gostaria de uma pessoa para realizar a leitura. Quem gostaria de fazer a leitura de leite do nosso momento? Vamos lá, quem gostaria? Alguém para fazer a leitura de leite? Eu posso fazer. Tá joia. Jocely? Isso. Ô, Jocely, você está no computador? Você está com o celular? No celular. Eu não sei se você vai conseguir Ah, acessar mas o eu não estou texto. lendo, não estou conseguindo. Não Não sei tá, se você... Não, Fer, antes. eu não estou Volta. vendo. Alguém que esteja, num outro momento, então, você faz a leitura. Uma outra pessoa que esteja no computador poderia fazer a leitura aí, de leite para nós? O Homem Nu, de Fernando Sabino? Eu posso fazer. Quem? Yara. Yara, faz favor para nós, por gentileza, querida. Não, Fer, ela vai acessar pelo QR Code. Eu faço pelo QR Code? Ou você... É a leitura. Conseguiu acessar? Não. Só um minutinho.
Fernando, eu coloquei aí no chat. Esse é Vou colocar no chat endereço? o endereço. É uma crônica? É uma crônica. O endereço está no chat. Aí eu acho que você consegue, acessando aí, você consegue fazer. Tá, eu já acessei aqui. Pode começar? Pode começar. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade e estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigaríssimo. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta do serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água no chuveiro, interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com um nó nos dedos. Maria, abre aí, Maria, sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado, no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos, nervosas, o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu. Dessa vez, não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta, e assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lance de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não, fez o homem nu sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali. Em pego. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso aqui não, repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos,
para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão de seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência. Parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência. Largou a porta enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abre essa porta! Gritava, desta vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu, a velha estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito. Valha-me Deus! O padeiro está nu. E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado! Olha que horror! Não olha não! Já está dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele ainda ofegante, indo abrir. Não era o procurador da televisão. Gostaram da leitura? Então, a leitura de Leite, né, é uma leitura por prazer, né, sem um objetivo didático, apenas para descontrair, né, o momento. E hoje, né, nós tivemos aí o privilégio de ouvir a Yara lendo para nós O Homem Nu, né, do Fernando Sabino. Pode passar, Fer, por favor. Vocês querem falar alguma coisa a respeito da leitura? Gostaram? Já conheciam? Já trabalharam com a leitura em sala de aula? Então, o Fernando Sabino, ele nasce no dia 12 de outubro de 1923, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A sua mãe, Odete Tavares, o ensina a ler e escrever, e em 1930 ele ingressa na escola. Estimulado pela família e com muito empenho pessoal, Fernando Sabino ganha inúmeros concursos de crônicas e contos. Muito dedicado, aos 15 anos, era colaborador da revista Mensagem e editor do jornal Folha de Minas. E também escrevia para a revista Clima, né, São Paulo, dirigida pelo grande crítico literário Antônio Cândido. Em 1941, Fernando Sabino inicia o curso superior na Faculdade de Direito de Minas Gerais, e no ano de 1942, ele trabalha na Secretaria de Finanças de Minas Gerais e dá aulas de língua portuguesa no Instituto Padre Machado. Entre o final da década de 1940 e durante as décadas seguintes, Fernando Sabino vê sua carreira se consolidar a partir da sua vasta produção, que consegue conjugar a realidade obscura da vida e o humor escondido por trás dela. Um dia antes de completar 81 anos, morre no dia 11 de outubro de 2004, vítima de câncer no fígado. Lutava contra a doença desde 2002. O corpo de Sabino foi sepultado ao som de canções de jazz tradicionais de funerais de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Na manhã do dia 12 de outubro, no cemitério João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. Então, essa é uma breve, né, biografia aí do Fernando Sabino. E a Sônia coloca aqui, né, para nós, que sim, ela já conhecia,
e trabalhei com esse texto várias vezes em sala de aula, né? E é um texto bem bacana, né? Porque são situações, né, corriqueiras que às vezes acaba acontecendo, e aí o autor nos presenteia com esse texto, né? De uma forma descontraída, né? Imagina a situação, né? Conforme a professora Yara foi fazendo a leitura, a questão do homem, né? Ele quer enrolar, ele não quer pagar a prestação da televisão, porque ele já sabe que alguém irá bater a sua porta e, de repente, ele tira a roupa e vai tomar banho. E aí, quando a mulher entra primeiro no banheiro, ele fica nu, resolve fazer um café e vai pegar o pão. E quando ele solta a porta fecha, ele fica do lado de fora. Então a gente acaba imaginando toda essa cena, fazendo as conexões, e a gente acaba rindo, né? Muito bacana esse texto. Vamos lá, Fer. Aqui nós temos uma imagem. E aí eu gostaria que vocês observassem a imagem. Pode passar mais uma, por gentileza. E mais uma, por favor. E falasse aí para nós, escrevesse no chat, ou até mesmo abrissem aí o microfone e falassem um pouquinho qual a leitura que é possível fazer da imagem. Lembrando que o texto inicial era só uma leitura de leite, né? Não tem nada a ver com a nossa formação, é só para descontrair esse momento. É uma forma de estar introduzindo a leitura de vários textos aí durante as nossas formações. Se de repente alguém quiser colocar até no formulário outras leituras possíveis para iniciar as nossas formações, né? Pode estar deixando a sugestão. E a partir daqui começa, então, toda a nossa formação. Vamos lá? Não, Fer, volta mais um minutinho, por favor. Alguém faz a leitura aí da charge para nós, por favor? A Yara coloca para nós que todos estão manipulados pelos meios eletrônicos, porém, acredito que poderiam ser manipulados. Nessa imagem aí, o que nós enxergamos? O que vocês veem aí? Representa o que essas três pessoas? O Antônio acrescenta que os pais foram geração TV e o filho geração celular. Muito bem, boa observação. O que mais é possível observar? Então, filhão, né? Isso não acontece em filmes. Bobagem, querido. Isso é coisas de novela. Mãe, na internet dizem que estamos sendo manipulados, é verdade? O Edson coloca para nós que é o excesso do uso dos meios eletrônicos. A situação retratada aqui é comum nos dias de hoje? O que vocês acham? Pode estar escrevendo aí no chat ou abrindo o microfone e falando. As pessoas passam boa parte do tempo, hoje em dia, com esses meios eletrônicos aí, tanto na televisão quanto no celular?
A Daniela coloca o seguinte, né, que mudou a forma de manipulação de acordo com o avanço das tecnologias da TV, né, o celular, para o celular. E o Edson acrescenta que sim, né, até um cachorro, um gato, hoje em dia estão conectados, né, e é uma ficção da realidade, mais uma participante acrescenta. A mulher gosta de novelas, o filho tem acesso ao celular e o pai de filmes. Então, são várias leituras que nós podemos fazer, né, dessa charge. Então, o pai, né, vamos pegar a fala aqui da Maria Luísa, né, que ela coloca para nós, que o pai, ficou explícito, né, que o pai, ele gosta de filmes. No entanto, nós percebemos ali que até filmes aparecem em caixa alta, né, como se ele estivesse o quê? Gritando. A mãe, ela já fica antenada aí com as novelas, né, e o filho a geração da internet. E aí eles estão sendo manipulados, né? De acordo aí com os gostos. A Vilma coloca para nós que sim, é a geração tecnológica. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone? Participar? Fique à vontade. O Marcos coloca que é interessante, né, a evolução das gerações. Mas, na verdade, né, vamos pensar assim, quando nós olhamos essa imagem, a gente percebe de forma nítida aí como que os meios de comunicação, eles acabam manipulando as pessoas, seja de uma forma ou de outra, tanto a partir, né, dos filmes, das novelas, ou até mesmo, né, da internet, são gerações que acabam sendo manipuladas. E a Daniela acrescenta o quê? Que o filho faz uma indagação em relação à manipulação. Parece que os pais nunca perceberam tal manipulação. E é interessante, né? Porque muitas vezes nós estamos o quê? Formando alunos, formando até mesmo as pessoas que não têm muito acesso a essas informações, né? E qual que é o papel do professor? O papel do professor é proporcionar, né? Fazer com que ele enxergue, amplie o olhar do aluno para que ele possa questionar e muitas vezes, se dentro de casa, lá na família, ele não tem essas informações, ele não consegue fazer essa leitura, né, de todo o contexto, é interessante que ele consiga levar para casa, né, o que ele aprendeu ali na escola e está multiplicando isso daí. Nós deixamos de ser um tanto alienados em relação a essa grande manipulação, né, essa máquina aí de manobra, aí de manipulação das pessoas em relação ao que eles querem passar. Então, porque a mídia tem esse poder de persuasão, né? E quando nós proporcionamos momentos de leitura, de reflexão, quando nós proporcionamos que os nossos alunos consigam fazer uma leitura de diferentes textos, que nós levamos até ele, conseguimos direcionar o olhar, eles conseguem enxergar, ter uma outra visão, né? E a partir daí que nós começamos a formar, né, esse cidadão que ainda está em formação, né? E acaba o quê? Nós somos o quê? Nós somos fruto das leituras que nós fazemos, das viagens que nós, né, fazemos e assim por diante, das conversas, do grupo de amigos e assim por diante. E aí a Daniela, ela coloca para nós que a TV passa o que ela quer. Já a internet temos vários tipos de informação, né? Muito bem. Pode passar, Fer, por favor. Mais um. Ler e escrever são duas aprendizagens essenciais de todo o sistema de instrução pública, né? Um cidadão que não lê, que não tenha essas duas habilidades, está condenado ao fracasso escolar e exclusão social. A escrita permite o acesso a formas de socialização mais complexas de vida cidadã. E, por isso, o desenvolvimento da leitura e da escrita é a maior preocupação dos professores, né? Então, vamos pensar assim,
o ensino, né, da leitura e da escrita é uma função do professor, e ampliar essa leitura, fazer com que o aluno consiga fazer a interpretação nas entrelinhas do texto, é uma interpretação, é um papel nosso enquanto professor. Daí, né, essa questão da preocupação. Nós queremos formar pessoas que sejam capazes de interpretar o que elas estão lendo, né? Não que aquele aluno que ele pega as informações, que ele lê lá um texto, um artigo, né, uma crônica, no caso da nossa primeira leitura de Leite, e ele pegue as informações que são passadas e reproduza. Que ele leia e que ele consiga o quê? Discernir, né? O que é melhor, qual a leitura que ele pode fazer a partir daquilo. Então, dar momentos e conseguir fazer com que ele amplie essa interpretação. Vamos lá, Fernando, por favor. Existem situações que afetam direta ou indiretamente a vida de todos, na cidade, no estado, no país ou no mundo. Essas muitas outras questões são interesse público. Referem-se, em geral, a problemas que demandam soluções mais ou menos consensuais, decisões a serem tomadas, rumo a serem seguidos, valores a serem discutidos, ou relembrados, e etc. E a resposta que se der a cada caso afetará a vida de populações inteiras, fechando ou abrindo possibilidades, estabelecendo rumos, fixando parâmetros para as escolhas e ações das pessoas. São, portanto, questões polêmicas, estão em aberto, em processo de ampla discussão, né? Então, quando nós falamos do artigo de opinião, vamos pensar assim, o que vem à tona? Discutir questões que são de interesse de uma grande parcela da população, de interesse público, né? E trazer esse texto, trabalhar essas questões polêmicas, elas dão pano para manga, né? Por quê? Vamos pensar assim, cada um tem o seu ponto de vista e pode opinar, né, de acordo com os seus conhecimentos, de acordo com as suas leituras. E esse é o papel da escola, né? Fazer com que o aluno consiga fazer essa interpretação, subsidiar esse aluno para que ele tenha condições de opinar. Vamos lá, Fernando, por favor. Aí o repertoriando. Mais um. O que é opinar? Eu gostaria que vocês colocassem aí no chat ou que vocês abrissem o microfone e falassem, né? O que vocês entendem por opinar? O que é opinar? Vamos lá, gente, participando aí, por favor. Nilce, posso falar? Pode, fica à vontade, Sônia. Começando desde lá da charge, né, da questão, assim, que é uma crítica, né, aos meios tecnológicos. Mas a gente tem que deixar claro, assim, para o nosso aluno, que ele deve ter acesso a todos os meios eletrônicos, a todos os tipos de texto, mas nós, enquanto formadores, temos que deixar claro, assim, a questão que todo texto não é neutro, ele tem uma ideologia, e aí ele saber, assim, de quem é esse autor, de que lugar ele está falando, né, para que ele tenha noção, assim, de criar a sua própria opinião a respeito daquele determinado assunto. Então, nós, enquanto formadores, é que temos que ter essa participação crítica e alertar os alunos quanto a isso. Eu acho que é a partir daí, assim, que a gente possibilita a esse aluno formar a sua própria opinião. Acho que é por aí. Isso mesmo, Sônia. Belíssima contribuição, né? Nós temos que pensar que formar o aluno é dar possibilidades, né? E essas possibilidades são fazendo com que ele tenha acesso aos diferentes gêneros textuais, né? E ampliando esse olhar. Muito bem.
Você lê o chat para nós, Fer, por favor? A professora Vilma, ela pontua, é ser crítico, né? Ser crítico dentro. A professora Maria das Graças, ela dá opinião de um determinado assunto. A professora Mirtz, também ela pontua que a opinião de uma pessoa é aquilo que ela acredita ser verdade. A professora Maria Luiz também coloca lá em cima no chat a sua interpretação, sua posição. São alguns relatos, não sei. Tá joia, Fer. Pode passar, por favor. Então, o que é opinar, né? Opinar, de acordo com o dicionário, é expor o pensamento, um parecer, uma opinião. Ter certa opinião sobre, considerar e julgar, né? E aí nós temos a fala da Sônia, dar oportunidade, repertoriar esse aluno para que ele possa ter acesso, né? E aí ele consiga fazer a sua própria interpretação diante do texto. E para que essa interpretação ela seja coerente e ela seja pontual, é necessário que ele consiga saber um pouco do contexto social, contexto histórico, que ele consiga saber qual é o autor, né? Porque e aí ele consegue formar a sua opinião. Então, o opinar nada mais é do que nós expor os pensamentos. Pode passar. E opinião? Qual que é a definição de opinião? Se opinar é expor pensamento, o que é opinião? Qual a definição dessa palavra, opinião? A Mirtz coloca para nós que a opinião de uma pessoa é aquilo que ela acredita ser verdade. Então se a pessoa, ela acredita ser verdade, ela pode opinar tanto a favor como contra a Mirtz. Ela pode concordar com o texto que ela leu, com o autor ou com uma pessoa, ou discordar, então ela refuta. O que você acha? Acrescenta para nós aí, por favor. Muito bem, né? Sim, desde que comprove os argumentos. Então, a opinião em relação a determinado assunto, ela vai ser subjetiva, seria isso? Abre o microfone aí, gente, vamos conversar um pouquinho. O que vocês acham? Fer, pode passar mais uma vez, por favor. Então, a opinião, de acordo com o dicionário, é o modo de pensar, de julgar pensamento, né? De avaliação, de julgamento, né? Então, vamos pegar aqui a fala da Mirtz. Então, a pessoa, ela pode discordar, sim, desde que ela apresente argumentos convincentes, né? Que esses argumentos, eles sejam validados, porque quando escrevemos um artigo de opinião, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo de escrever um artigo de opinião? O objetivo é convencer o leitor sobre o seu ponto de vista? Muito bem. Então, vamos lá, Fer, mais um, por favor. O artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Então, o artigo de opinião é um dos gêneros mais conhecidos de matéria assinada. Ele pode ser publicado em jornais, em revistas ou internet. E é assinado por um articulista. E tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Lembra que eu coloquei logo no início
que geralmente é um assunto público que afetam várias pessoas, e aí as pessoas colocam as opiniões em relação a esse assunto. E aí, conforme vocês foram colocando, tudo vai depender do tipo de argumento utilizado para que consiga, né, defender essas ideias. Quem escreve o artigo de opinião, então, é o articulista. Quem é o articulista? São profissionais ou especialistas que escrevem matérias assinadas, né, autorais, sobre algum assunto que está sendo discutido na mídia impressa, internet ou televisão. No caso particular de artigo de opinião, o articulista é convidado por uma empresa jornalística para escrever porque é reconhecido, tanto por ela como pelos leitores, como alguém que tem uma contribuição própria relevante para o debate. Por isso mesmo, nem sempre sua opinião coincide com a do veículo para qual escreve, e é por esse motivo que ele assina o artigo, responsabilizando pessoalmente pelo que diz. A assinatura revela sua identidade, que se completa com o seu currículo, geralmente inserido no final da matéria. Então, algumas contribuições aí, Fer, no chat, por favor? A professora Daniela, ela pontua posicionar-se criticamente a partir de uma questão polêmica. Você vai tentar persuadir o leitor por meio de argumentos baseados em dados científicos, dados históricos, argumentos de autoridade, fatos e etc. E o professor, aqui está CLI-HF, né? Modo de ver, de pensar, de deliberar. Então, é isso mesmo, né? E o que é argumentar? Pode passar. O que é uma argumentação? A argumentação, ela pode-se definir a argumentação como uma ação verbal pelo qual se leva uma pessoa, um todo, né, um auditório, ao aceitar determinada tese, valendo-se para tanto de recursos que demonstre a consistência dessa tese. Esses recursos são as verdades aceitas por uma determinada comunidade, assim como os valores e os procedimentos por ela considerados corretos ou válidos. Dessa forma, a argumentação é um termo que se refere tanto a esse ato de convencimento, quanto ao conjunto de recursos utilizados para realizá-lo. Por isso mesmo, a argumentação sempre faz parte de um objetivo a ser atingido, a adesão à tese apresentada, e lança a mão de um conjunto de estratégias próprias para isso, levando em conta aquilo que faz sentido para quem lê ou ouve. Daí a importância de conhecer-se o leitor ou o ouvinte. Afinal, o argumento que funciona muito bem para um artigo de estudantes adolescentes não terá mesmo efeito sobre uma comunidade de senhoras católicas e vice-versa, né? Então, aí nós temos a definição do que é argumentação. Pode passar, por favor. E alguns aspectos importantes no artigo de opinião. Quais são esses aspectos? Então, quando nós escrevemos um artigo de opinião, ou quando nós vamos ensinar para os nossos alunos, nós temos que pensar em alguns pontos, né? Quais são esses pontos? Então, onde circula esse texto? Então, eu vou escrever e onde ele vai circular? Quais os meios que esse texto ele vai estar circulando? Quem escreve? Eu tenho que prestar atenção qual é o autor, né? Vamos pegar a fala da Sônia, quando ela coloca lá, né? Eu preciso saber um pouquinho do autor. Então, ele escreve, né? Quem é essa pessoa que está escrevendo? No entanto, nós vimos lá que quem escreve um artigo é um articulista e ele precisa assinar o seu artigo. E para quais leitores ele escreve? Qual que é o público? Público-alvo, ele vai escrever para quem? E aí nós vimos a definição na tela anterior, que falava sobre a questão
do artigo de opinião, que um adolescente escrevendo é diferente, por exemplo, de uma comunidade de senhoras, né, da comunidade católica aí. Então, cada um tem um objetivo, cada um vai escrever para um público-alvo. Pode passar, Fer, por favor. E aí, qual o objetivo de se escrever? Vamos lá. O artigo de opinião, como é essa estrutura do texto, né? Nós temos a introdução, nós temos o desenvolvimento e nós temos a conclusão. Essas três partes. Na introdução, ele traz uma questão polêmica e os elementos principais da ideia a ser retratada são evidenciados. Então, na introdução, retoma aí a questão do tema, né? E apresenta esse tema para os leitores. E no desenvolvimento? São expostos os argumentos em defesa a um ponto de vista, a ser defendido com o intuito de convencer o leitor. E aí entra, né, o que a Daniela colocou aqui para nós. Então lá no meu desenvolvimento, eu irei trabalhar com os argumentos, eu posso estar me baseando no quê? Eu vou me basear em alguns dados científicos, em alguns dados históricos, em argumentos de autoridades, em alguns fatos e assim por diante. Por que isso? Porque isso vai fazer com que o argumento que eu estou utilizando, ele tenha mais consistência. E aí eu vou levar a pessoa que estará lendo aquele artigo, aquele texto, a acreditar. Eu vou estar convencendo, né? Que não sou eu que estou falando. Eu estou falando com base em alguém que escreveu, que estudou, ou fazendo uma relação com outros textos. Vamos lá. E a conclusão, que é o fechamento? Volta uma, por favor, Fer. O fechamento das ideias. Na conclusão, o articulista ele precisa apresentar uma proposição. O que seria essa proposição? Essa proposição nada mais é que uma solução. Uma ou mais que uma, né? Soluções a respeito do qual? Desse tema polêmico, essa questão polêmica que foi proposta lá no tema do meu artigo de opinião e que eu trabalhei lá no início, na introdução, que eu trouxe como os argumentos lá no desenvolvimento da minha redação, e aí eu coloco o meu ponto de vista, o que eu penso, apresentando para as pessoas uma solução para aquilo. Pode passar. E aí nós temos a estrutura do argumento de acordo com Tolman, né? E ele segue essa estrutura o D representado aí nesse esquema, nós temos que ele é o conjunto de dados, ou seja, de fatos, de indícios, informações e etc., que o argumentador toma como ponto de partida para o seu raciocínio. Então, lá no início do artigo de opinião, ele traz esse conjunto de dados aí de acordo com o tema. E em cima disso daí, ele vai trabalhar todo o raciocínio. Pode passar. Aí nós temos o J, né? Representado aí nesse esquema seria o conjunto de justificativas, ou seja, de argumentos propriamente ditos que o argumentador reúne e analisa com o objetivo de sustentar a conclusão ou tese. Mais um, Fer. E o S? O S seria o suporte para os dados ou para as justificativas, ou seja, é o conjunto de informações ou argumentos complementar que ajudam o argumentador a reforçar ou os dados e fatos que parte ou ainda as justificativas que apresenta. Alguns dos argumentos desenvolvidos ao longo do artigo de opinião funcionam como suporte para outros, de forma que a conclusão ou a justificativa final, ela vem amparada por todo um esquema argumentativo, né? E os modalizadores que ele coloca aí? O modalizador seria a palavra ou a expressão, por meio da qual o argumentador, ele manifesta determinada atitude em relação à conclusão que pretende levar o leitor a aceitar. É certo que, necessariamente, talvez,
provável, possível que, na medida em que. Então, esses modalizadores são essas expressões para enriquecer, né, o artigo. E o R aí, o R seria a refutação, ou seja, a contestação, que seria possível para fazer o raciocínio do argumentador, mas ela somente é citada para mostrar como e por que ela não precede. Assim, a refutação funciona como um recado ao adversário. Eu sei que você pode dizer que, mas esse contra-argumento não é válido por tais e tais motivos, né? Que foi aquilo que a professora colocou para nós. Embora nós lemos, né, alguns artigos, nós lemos alguns textos, nós podemos concordar ou não, mas para discordar, para refutar, para contestar, é necessário que nós, né, tenhamos bons argumentos para isso. Pode passar, por favor, Fernando. E a conclusão? A conclusão é que o argumentador quer chegar, ou seja, a tese que pretende defender em relação aos argumentos usados com base para o artigo, né? Então, essa é a estrutura de Tolkien. Se vocês, toda a formação de hoje, boa parte, né, eu busquei lá como referencial as Olimpíadas de Língua Portuguesa, o material vai estar colocado como referencial ao final da nossa formação, e aí eu trouxe essa estrutura da mesma forma que ela aparece lá no site. Pode passar, por favor, Fernando. E aí nós temos alguns tipos de argumento, né? Então, se nós vamos refutar em relação a alguma coisa, nós precisamos ter argumentos convincentes, porque escrever por escrever não faz sentido. Nós precisamos escrever um artigo de opinião e persuadir, fazer com que a pessoa compre a ideia. E o comprar a ideia é ter os argumentos, né, para convencer o leitor em relação a isso. Então, nós temos quais argumentos? Nós temos o argumento de autoridade, né? O argumento de autoridade, o auditório, ele é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão, defendida a respeito de certos dados, pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área. Então, se eu optei em estar utilizando lá no desenvolvimento, lá com um dos argumentos, seja um argumento de autoridade, eu posso estar citando, né? Segundo, né, o autor tal, o especialista tal, segundo a pessoa, ou até mesmo trazer a fala dessa pessoa entre aspas. Aí, nós temos aí o argumento por evidência. No argumento por evidência, pretende-se levar o auditório a admitir a tese ou conclusão, justificando por meio de evidências de que ela se aplica aos dados considerados. Então, os argumentos de evidência, quando o articulista ele vai apresentar aqueles argumentos de acordo com alguma pesquisa, de acordo com alguns dados, né, sobre o assunto que eu estou defendendo. E o argumento por comparação? O argumento por comparação seria a analogia, né? Então, lá no argumento por comparação, o argumentador ele pretende levar o auditório a aderir à tese ou à sua conclusão, com base em fatores de semelhança ou analogia, evidenciado pelos dados apresentados. O próximo argumento que nós temos aí é o argumento por exemplificação. No argumento por exemplificação, o argumentador, ele baseia a tese ou a conclusão com exemplos representativos, os quais por si só já são suficientes para justificá-la. Então, exemplificando, né? São aqueles argumentos que, como por exemplo, tal, e aí ele coloca essa explicação. E o argumento de princípio? No argumento de princípio, a justificativa é um princípio.
Ou seja, uma crença pessoal baseada numa constatação lógica, científica, ética e estética, e etc. Aceita como verdadeira e de verdade universal. Os dados apresentados, por sua vez, dizem respeito a um fato isolado, mas aparentemente relacionado ao princípio em que se acredita. Ambos ajudam o leitor a chegar a uma tese ou conclusão, por meio de uma dedução. E por último, nós temos um argumento por causa e consequência. Esse tipo de argumento o argumento por causa e consequência, a tese ou a conclusão, ela aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência, né? Uma consequência dos dados. Pode passar, Fernando, por favor. E aí nós temos um quadro, né, com os elementos articuladores. Então, no momento que nós ensinamos o nosso aluno a escrever um artigo de opinião, além de apresentar a ele os tipos de argumento para que torne o texto dele mais rico, mais coeso, né, para que ele possa ser mais convincente, eu também preciso apresentar para o meu aluno esses elementos articuladores para ajudá-lo na escrita desse texto. Então, se eu tenho o uso lá de tomar posição, né? Qual a expressão possível que ele pode estar escrevendo lá no seu texto? Do meu ponto de vista, na minha opinião, pensamos que, pessoalmente acho, e se o uso seria a indicar a certeza. Sem dúvida, está claro que, com certeza, é indiscutível. Indicar uma probabilidade, porque, pois, então, logo, portanto, consequentemente, acrescentar argumentos. Além disso, também, ademais, indicar restrição, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, apesar de, não obstante, organizar argumentos. Inicialmente, primeiramente, em segundo lugar, por um lado, por outro lado, e assim por diante, né? E finalizando aí, com o uso de preparar uma conclusão, eles podem estar utilizando a seguinte expressão. Assim, finalmente, para finalizar, por fim, concluímos, enfim, em resumo, e entre outros aí, de acordo com o repertório do aluno e com as orientações do professor. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. E para revisar o texto, né? Para revisar o texto, após, né, todos esses informes, né, até após todo esse conhecimento aí, subsidiando esse trabalho para o aluno escrever o seu texto, pode ser apresentado para ele um roteiro. E como poderia ser esse roteiro? Para que ele possa revisar o seu texto. Esse é o objetivo do roteiro. Então, ele pode estar tentando, né, dentro do texto que ele escreveu, buscando essas perguntas aí, responder essas perguntas. O seu artigo parte de uma questão polêmica? Você colocou o leitor a par da questão? Tomou uma posição? Introduziu sua opinião com expressão como penso que, na minha opinião? Levou em consideração os pontos de vista de opositores para construir seus argumentos? Por exemplo, para fulano de tal, a questão é sem solução. Ela exagera, pois utilizou expressões que introduzem os argumentos como, pois, por quê? Utilizou expressões para anunciar a conclusão como então, assim, portanto? Concluiu o texto reforçando sua posição? Verificou se a pontuação está correta? Corrigiu os erros de ortografia? Substituiu palavras repetidas e eliminou as desnecessárias? Escreveu com letra legível para que todos possam entender?
Entrou um bom título para o artigo? Então, essa daí é uma sugestão de roteiro, né, para que o aluno possa reescrever seu texto. Até mesmo porque, quando nós escrevemos para alguém com alguma intencionalidade, né? No caso do artigo de opinião, é convencer, fazer com que o leitor compre a ideia. E aí, esse roteiro irá fazer com que ele construa o seu texto e ele revise o próprio texto antes, né, de começar a divulgar o texto que escreveu. Pode passar, por favor, Fernando. E aí, eu trago como sugestão para vocês também, né, alguns critérios para avaliar o artigo de opinião. Então, dado o tema para o aluno escrever o texto, nós temos aí essa tabela. Nós temos aí essa tabela que ela traz aí como critérios o tema, né? Aí vai depender do tema que o professor ele vai trabalhar com o aluno, uma pontuação e os descritores. Então, ela traz para nós aí como adequação ao gênero. Como adequação ao gênero, traz a pontuação 13 e 2,5. E aí, dentro da adequação ao gênero, nós temos as adequações. Vamos pensar na adequação discursiva e na adequação linguística. Então, há uma questão polêmica. O autor, ele se posiciona claramente em relação a essa questão apresentada. A questão polêmica, ele está relacionada e aspectos que afetam a realidade local. A questão polêmica, ela é tratada e é relevante para o autor, para a comunidade, pode interessar múltiplos leitores. O autor, ele argumenta com alguém que entende do assunto e se sente autorizado a opinar perante seus leitores. O autor, ele utiliza dados e informações pertinentes e diversificados para dar a sua opinião, contribuindo para o debate. E na adequação linguística? Na adequação linguística, pode estar utilizando aí uma pontuação de 2,5, por exemplo, né? E aí, vamos pensar nesses pontos aqui, ó. O texto, ele deixa transparecer claramente o ponto de vista, os dados e a conclusão ou tese a que o autor pretende chegar. O ponto de partida que gerou a opinião e a tese defendida estão construídos de maneira clara e coerente para o leitor projetado? Os argumentos apresentados sustentam a opinião do autor perante o leitor a que se destina o texto? As estratégias argumentativas com a refutação e posições de diferentes protagonistas dos debates estão articuladas entre si, integradas ao propósito do texto? O texto é coeso? Os elementos de articulação são adequadamente utilizados? E as marcas de autoria, né? Para as marcas de autoria, está sendo sugerida aqui uma pontuação 2. E aí, pensando para que ele consiga atingir essa pontuação, ele tem esses pontos aí que ele precisa atingir. Se ele deixa de atingir um desses pontos, ele já não merece um 2 aí nas marcas de autoria. E quais são esses pontos? Levando em conta que o leitor do texto, alguém que pode conhecer ou não a questão, concordar ou discordar da opinião defendida, e o propósito do texto, né? Formar opinião, mobilizador, desacomodar, fazer mudar de ideia, etc. A tese ela é construída, ela é defendida por argumentos convincentes. Ao tentar convencer seus leitores, o autor utiliza diversidade de tipos de argumentos. Esses argumentos estão articulados, a estratégia utilizada é eficaz. O autor supõe o leitor que se quer ou deve saber sua opinião sobre a questão. Ao escrever o texto, o autor considerou diferentes leitores. O título antecipa a polêmica e motiva a leitura do texto. E aí, por último, nós temos a convenção da escrita, né? Nas convenções da escrita, aí como sugestão de pontuação, 1,5, né? Mas para o aluno atingir essa pontuação de 1,5, ele precisa, né? Atender o texto atende às convenções da escrita, né? A questão da morfossintaxe, a ortografia, a acentuação, a pontuação, levando em conta o leitor considerado no texto.
O texto rompe convenções da escrita, por exemplo, marcas de oralidade, de variedades linguísticas regionais ou sociais, a serviço de produção de sentido do texto? Né? Então, aí, nessa tabela, é possível nós percebermos o quê? Que tem um parâmetro, né, pensando em toda a construção do texto, e esses critérios aí, eles atribuem para cada momento aí uma pontuação de acordo com, né, os descritores. Daí essas perguntas aí para servir de parâmetro para vocês na hora de estar trabalhando essa correção do gênero artigo de opinião com os alunos. Pode passar, por favor, Fernando. E a alimentação temática, gente? Vamos pensar assim, na alimentação temática, é necessário o quê? Que os enunciados relevantes para a manutenção do tema. Aí nós temos os modelos cognitivos, né? Nós vamos pensar assim, nesses modelos cognitivos, vai depender de como, né, é dada esse tema para o aluno, né? O que ele pensa a respeito, essa alimentação, né, desse tema. Vamos pensar assim nessa questão da alimentação temática, que eu posso até buscar, né, a parceria de alguns professores dentro da escola. Nós pensamos em um tema pontual, e a partir desse tema aí, eu buscar a interdisciplinariedade. Vamos pensar aí, se eu estou pensando com o meu tema, a influência da mídia na vida das pessoas, quais os professores potenciais que podem estar te ajudando, né, subsidiando esse meu aluno para que ele escreva um bom texto? Eu posso buscar uma parceria, por exemplo, com o professor de sociologia, com o professor de história, e aí nós entramos na questão da interdisciplinariedade, né? A função dos demais professores dentro da escola não é ensinar a estrutura do texto, o artigo de opinião, porque o ensinar a estrutura do texto é função do professor de língua portuguesa, mas o contribuir, repertoriar esse aluno para que ele consiga escrever o seu artigo de opinião pode, né, sim, ter uma ajuda dos demais professores dentro da escola de acordo com a temática abordada. E também, né, nós vamos pensar assim, um outro ponto aí que seria necessário, os elementos de determinado modelo de mundo para acionar as memórias do aluno. Porque quando o professor ele propõe um tema para o aluno, um título de redação, por exemplo, o aluno ele já vai acionando, né, já vai buscando na memória tudo que ele sabe a respeito daquilo. Algo que ele já vivenciou, algo que ele já leu, algo que ele já ouviu, e aí ele vai construindo o seu texto de acordo com o que está ali no seu cognitivo, né? Ele conseguiu aprender sobre aquilo, e aí ele lendo mais, oportunizando com os diferentes textos, aí ele vai criando a sua opinião e vai tentando construir e persuadir e convencer o leitor a respeito da tese, né, que está sendo proposta. Pode passar, por favor, Fernando. E agora, Jocely, pode ser você? Para fazer a leitura do texto para nós? Posso sim. Antes da Jocely fazer a leitura do texto, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Estou de olho no relógio aqui, mas a gente consegue chegar ao final. Mas eu não estou enxergando. Vamos lá, o Fernando vai passar. Pode fazer a leitura para nós, Jocely, por favor. Chega dessa história de ser a liberdade. Desça daí, senão você vai cair. Além disso, a liberdade tem que ser grande. E você é pequena. Pequena. Funcional. Grande Mafalda, né? Pode passar, Fer.
Eu gostaria que vocês colocassem no chat ou que vocês abrissem o microfone e respondessem essa pergunta aí para nós, né? Sem relacionar o que as personagens da tirinha dizem com o seu conhecimento de mundo, você conseguiria interpretar o que foi dito no texto? E por quê? Quando nós temos um texto, né? Um texto misto, nós precisamos observar na leitura a parte escrita, né, as imagens, as cores, né? Vocês perceberam que ao ler o texto, a Jocely, quando chegou lá no último quadrinho, ela gritou. Por que que ela gritou? Porque o texto é apresentado para nós, o balãozinho aí, ó, em caixa alta, né? A escrita está em caixa alta. Então, a Mafalda gritou. Seria possível fazer essa leitura sem fazer as conexões dos nossos conhecimentos de mundo? O que vocês acham? A Mafalda, ela está representando o quê? Vocês perceberam que ela está em cima de alguma coisa, né? De um tambor aí, não sei, alguma coisa aí, um suporte. E aí ela subiu na cadeira e ela levou o braço e o que ela está segurando? Ela está segurando uma lâmpada, não é isso? E aí, quando o pai chega, ele fala bravo com ela, né? Desça daí, senão você vai cair. Essa não é uma atitude de uma pessoa mais velha quando vê uma criança fazendo alguma coisa desse tipo? O que vocês acham? A Mirtz coloca para nós, então, né, que a tocha da Estátua da Liberdade. Muito bem, isso mesmo. E a Nádia acrescenta que a Mafalda representa a liberdade de expressão, né? E aí, se nós não soubéssemos, se nós não tivéssemos esse conhecimento de mundo que ela está representando a Estátua da Liberdade, seria possível fazer a interpretação dessa história em quadrinhos? O que vocês acham? Porque quando nós lemos, né, fazendo as conexões, é porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Nós somos fruto do dia, das viagens que nós fazemos, nós somos frutos do quê? Dos textos que nós lemos, das conversas que nós temos com os grupos de amigos. Então, sem relacionar, nós poderíamos até chegar numa interpretação, mas não dessa forma, né? Se nós pegarmos essa tirinha aí e apresentar para uma criança, ela vai fazer a interpretação do jeito dela, porque ela não tem esse conhecimento de mundo, né? De repente até tem, mas de uma forma mais rudimentar, né? Fer, você lê o chat para nós, por favor? Não sei, a professora Daniela está colocando, ó, isso mostra a importância do nosso conhecimento de mundo para a interpretação e produção textual. Eis a importância do levantamento do conhecimento prévio dos alunos, a importância do desenvolvimento de estratégias de leitura para a interpretação de textos e multissemióticos, né? Isso mesmo. E aí vamos falar, né? Quando nós lemos com uma intencionalidade, mas de acordo com a intencionalidade, até na hora de escolher o tipo de texto que nós estamos lendo, vem à tona também o nosso conhecimento de mundo, o nosso repertório, né? Porque para levar a ler alguma coisa, você acaba colocando, né, na hora da escolha o que ler de acordo com o seu interesse. Então, esse é um dos
pontos, né? E se nós olharmos para a tirinha da Mafalda, nós percebemos o quê? Nós interpretamos a tirinha, mas sem acionar esses conhecimentos, conseguiríamos sim, né, fazer uma interpretação, mas não relacionando muitas vezes, chegando ao ponto que nós queremos. Daí a necessidade de ampliar o olhar do aluno, né? A intencionalidade, trabalhar os conhecimentos prévios, como a Daniela coloca. E aí entra a figura do professor. E aí, quando eu coloco para vocês que, dependendo do tema, nós podemos buscar, né, essa questão da interdisciplinariedade, quando nós, para ampliar o olhar do aluno e fazer com que ele enxergue esses pontos e construa a opinião, eu posso buscar ajuda com outros professores dentro da escola, né? Isso é interessante. Eu posso também sugerir ao meu aluno fontes de pesquisas confiáveis, que ele leia e que ele interprete, né, que ele não copie, que ele não faça um plágio em relação àquilo, para não comprar a ideia da pessoa, do articulista, da pessoa que escreveu o texto, e sim que, a partir da leitura que ele fez, ele consiga construir, né, toda a sua argumentação. Pode passar, por favor, Fernando. Mais um, por gentileza. E aí, após pensar no processo de leitura como algo que precisa de uma reflexão e, por consequência, da relação entre o conhecimento que é extraído do texto e o seu conhecimento de mundo, para que se chegue a um equilíbrio, leia o artigo de opinião abaixo e responda às questões. Então, vamos lá. Eu gostaria de uma pessoa para fazer a leitura, né? Nós já tivemos o privilégio de ouvir a Yara lendo e a Jocely, né? Agora mais uma outra pessoa. Quem gostaria? Vamos lá? Quem gostaria de fazer a leitura? Eu posso ler de novo. Pode ler, então, Jocely. Faz favor para nós, por gentileza. Só que, não adianta, eu não tenho. Só está uma pessoa para realizar a leitura e eu não tenho nada. Não tem nada na tela. O Fernando colocou na tela, Jocely, A Mentirosa Liberdade, da Lia Luft. Pode ler, por favor. Você consegue não visualizar? Oi? Não. Não? Não. Uma outra pessoa para ler, então. Quem gostaria de fazer a leitura? Eu faço, Nilceia. Então, faz favor, Beth, por gentileza, querida. A Mentirosa Liberdade, Lia Luft. Liberdade não vem de correr atrás de deveres impostos de fora, mas de construir a nossa existência. Comecei a escrever um novo livro sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma. Como se fosse algodão doce e colorido. Com ele chegam os medos de tudo isso. Nos inspira medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, do clube mais chique, de não ter feito a viagem certa, nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres. Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas. Que liberdade poucas vezes fomos... e constituem o que chamam a síndrome de ter. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro. E as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma.
medicados como somos, a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia. Então, celular, tratados a remédio. Cedo recorremos a expedientes porque nosso libido, quimicamente cerceada, falha e a alegria de tanta tensão nos escapa. Acabou? Preenche-se. Espera aí, eu estou no celular, fica mais difícil. Espera aí um pouquinho. Tá, Não está joia. aparecendo um pedacinho em cima. Preenche-se fendas e falhas. Manchas-se removem. Isso. Suspende-se prazeres. Quer que eu continue ou você continua? Continua, faz favor. Manchas se removem, suspende-se prazeres como sendo, o que está escrito ali? Riscos. Extravagância. E nos ligamos no espelho. Alguém por aí é mais eficiente, moderno, valorizado e belo que eu. Alguém mora num condomínio melhor que o meu, em fileira ao longo das paredes. Temos de parecer todos iguais nessa dança de enganos. Sobretudo sempre jovens, nunca se pode viver tanto tempo e com tão boa qualidade. Mas no atual endeusamento da juventude, como se jovens merecessem amor, vitórias e sucesso. Carregamos mais um ônus pesadíssimo e cruel. Temos de enganar o tempo, temos de aparentar 15 anos, se temos 30, 40 anos, se temos 60 e 50, e se temos 80 anos de idade. Adeus à juventude traz vantagens, mas eu não a quereria para sempre. Talvez nela sejamos mais bonitos, quem sabe mais cheios de planos e possibilidades, mas sabemos discernir as coisas que divisamos, podemos optar com mínima segurança. Conseguimos olhar, analisar e curtir. Ou nos falta o que vem depois, maturidade. Parece que vem do começo ao fim, passamos a vida sendo cobrados. O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? Ainda aguenta os chatos dos pais. Saiba que eles o controlam sob o pretexto de que o amam. O que está depois? Sai dessa. Já precisa trabalhar. Que chatice. E depois? 40 anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto. E não tem aquele carro. Nunca esteve naquele resort. Talvez a gente possa escapar dessas cobranças, sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida, sem se atordoar. Nadar contra toda essa louca correnteza, ter opiniões próprias, amadurecer, ajuda a combater a ânsia por coisas que nem queremos ignorar, ofertas no fundo desinteressantes como roupas ridículas e viagens sem graça. Isso ajuda a descobrir o que queremos e podemos. É um bom aprendizado, mas leva algum tempo. Não é preciso escalar o Himalaia. Peraí. Tá tão pequenininho Niceia, o Himalaia social. Himalaia social. Isso. Nem ser uma linda mulher, nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos. Sem um iate. Depois do iate. Físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada em crise. Liberdade não vem de correr atrás de deveres impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos que correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia,
para aguentar a vida sem liberdade, para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito. No celular é meio difícil ler. Mas ficou bom, Beth. Obrigada, tá? De nada. E aí eu trago então para vocês algumas possíveis questões, né, pensando no texto da Lia Luft aí, para trabalhar, né, com os alunos. Então, ou fazer a interpretação do texto. Qual o tema abordado por Lia Luft no texto intitulado A Mentirosa Liberdade? Qual a posição da autora a respeito do tema? Quais os argumentos que fundamentam a posição da autora? Reescreva cada um dos argumentos com as suas palavras. A que conclusão a autora chega após defender seu ponto de vista? Ela propõe alguma sugestão para a resolução do problema discutido durante o texto? Se sim, qual? Então, vocês viram aí que eu tentei colocar para vocês toda uma linearidade, né, a respeito de trabalhar com o artigo de opinião. Então, nós pegamos lá a situação inicial com o levantamento de conhecimentos prévios, lá na sensibilização, com aquela charge que falava, que representava ali a família, cada um de acordo com os interesses nas mídias, aí nas redes sociais, né, e tudo mais. A gente tinha o pai, a mãe e o filho. Aí depois nós trabalhamos a questão de todo o contexto, de toda a estrutura, o como trabalhar, como desenvolver, como repertoriar esse meu aluno com subsídios aí teóricos para escrever um artigo de opinião. Passamos para a história em quadrinhos lá com a Mafalda e finalizamos então com esse texto aí da Lia Luft, onde ela fala sobre a mentirosa liberdade, né? Por que nós temos que viver sempre em função de uma sociedade, em função de valores que muitas vezes são ditos, né? E colocados para nós, que são o certo, né? E pode passar, Fer. Eu vou um pouquinho rapidinho aqui, que o nosso tempo está esgotando. E aí, nesse momento aqui, além das questões apresentadas, quais outras podemos propor para ampliar o estudo da temática, né? Vamos pensar assim que foram algumas questões sugeridas, e que podem ser ampliadas de acordo com a intencionalidade do professor ao trabalhar com o aluno. Pode passar mais uma vez. Seria possível trabalhar outras questões, além dessas questões, na hora trabalhando com a questão da interpretação, direcionando o olhar do aluno para o texto? O que vocês acham? E aí vem, né? Qual o papel da escola? O papel da escola é inserir os alunos em diferentes situações de comunicações. Proporcionar aos alunos o domínio do gênero para conhecer, apreciar, compreender e produzir dentro ou fora da escola. Então, vamos pensar que nós estamos repertoriando, nós estamos formando o nosso aluno para que ele viva em sociedade. E para isso, é necessário oportunizar, né? É uma das competências da BNCC, fazer com que ele, além de conhecer, dele ter domínio do gênero textual, ele consiga produzir, ele consiga levar, né? Ele consiga defender a sua opinião nos diferentes momentos, nos diferentes contextos, né, sociais. Vamos lá, Fer, mais uma vez, por favor. E aí, para fechar o nosso momento, eu trago, então, para vocês, né, o jogo da argumentação, onde, né, ele propõe aí o trabalho, né, de uma forma mais descontraída, que é o jogo que ele é proposto lá nas Olimpíadas de Língua Portuguesa para os alunos. Essa caixa aí, ela foi para todas as escolas, se não me engano, no ano de 2009, 2010, e algumas escolas ainda têm essa caixa do jogo de argumentação. Para aquelas escolas que não têm esse jogo, né, nós temos na diretoria de ensino, que pode ser,
né, disponibilizado para as escolas, e também eu trago aí para vocês ele em PDF, que o professor pode reproduzir esse jogo. E aí, antes nós temos, então, aí como material complementar o vídeo ensinando e algum depoimento de alunos falando sobre o jogo e a importância de trabalhar com ele. E no segundo momento, o jogo para ser reproduzido em PDF. Pode passar, por favor, Fernando. E há alguns informes para nós, né? Passe adiante. Na semana passada, eu apresentei para vocês a respeito da FUVEST e hoje eu trago a respeito do Enem, pensando nos alunos da terceira série do ensino médio. Então, confira as datas das provas. A prova impressa de 17 e 24 de 1 de 2021 e a prova digital, né, para aquele estudante que optou no momento da inscrição fazer ela digital, 31 de 1 e 7 de fevereiro de 2021. Pode passar, por favor, Fernando. E aí, a bibliografia que embasou todo o nosso momento de hoje, tá? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada pela participação, né? Os professores que participaram aí, tanto no chat como nas leituras, né? A professora Yara, a Jusceli, a Beth, né? Muito obrigada. E vocês podem, então, né, responder aí o formulário, né, da avaliação, que o Fernando já até colocou aí no chat para vocês, tá? Não esqueça de responder, porque é a partir das respostas do formulário que computa a presença que é enviada em lista para as escolas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. O formulário é até amanhã, Nilceia? Geralmente eu deixo até as 14 horas do dia seguinte, né? Tá. E aquele que eu não respondi a semana passada? Então, eu vi que no seu caso, eu consigo falar com a PC, porque é a escola que eu acompanho, né? Como eu sou tutor, a escola fica mais fácil. Agora, procura responder dentro desse prazo, né? Tá joia? Tá joia. Obrigada, Nilceia. Imagina, disponha-se. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Então, gente, nós vamos ficando por aqui, tá? Muito obrigada pelo momento. Fernando, acho que faltou aquela tela, né? A semana que vem nós não teremos a TPC da diretoria de ensino, de 3 a 7 nós não teremos, e na semana de 10 a 14 nós teremos um workshop aí, WIC, né, da diretoria de ensino. Logo mais vocês saberão detalhes sobre. Então, um beijo, gente, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Precisando de alguma coisa, é só entrar em contato conosco.